Rejeição. Você já sofreu com rejeição? Você já foi rejeitado por alguém? Uma rejeição marcou sua vida e você já tentou vencer, superar, mas até hoje você não conseguiu. As marcas da rejeição até hoje te acompanham. Você cresceu, mas as marcas cresceram com você também. E você quer ficar livre disso. Nós podemos te ajudar. Nesse momento, esse telefone que aparece abaixo, você pode entrar em contato agora e nós vamos lhe ajudar, não te julgar. A exemplo do caso da Edneia, o que ela vai falar a respeito da rejeição? Ela que teve um passado difícil, muitas coisas passaram na sua cabeça e uma das marcas principais foi a rejeição. Mas ela venceu. Prova disso, você também pode vencer. Vamos acompanhar a história dela, em seguida eu volto com você. Eu sempre pensei que nasci para sofrer. É impossível falar da minha história sem começar pela infância. Eu me sentia muito rejeitada. Eu me recordo que o meu pai falava por várias vezes, em vários momentos, que eu não era filha dele. E eu cresci vendo o relacionamento dos meus pais destruído pelas brigas, traições. O meu pai chegou a me espancar com pedaços de madeira, de cano, de fio. Inclusive tenho marcas nas costas até hoje. E após me espancar, ele me jogou no rio cheio, né, onde populares vieram me salvar. E eu lembro que eu cresci com esse trauma, eu cresci com essa dor. Tivemos que fugir da cidade na qual nós vivíamos no interior do Nordeste. Viemos para São Paulo. Aqui em São Paulo, sem ter onde morar, cheguei a morar na rua. E eu lembro que era muito duro, aos 6 anos de idade, ter que pedir esmolas. Depois de um período, nós fomos morar em uma comunidade, em um barraco de madeira. E nessa comunidade eu fui abusada, eu fui estuprada, dos 7 até os 9 anos, por uma pessoa próxima. E eu lembro que eu senti uma dor horrível. Eu buscava formas para ser feliz. Comecei a me envolver no mundo das baladas, na noite, comecei a beber. E tudo isso eu fazia para tentar preencher um vazio que eu tinha. O vazio, a rejeição. No decorrer do tempo, tive um relacionamento. Desse relacionamento eu tive um filho. E achando que ia ser feliz, me envolvi nesse relacionamento. E também foi um relacionamento fracassado, porque ele me agredia, tinha várias amantes. E esse rapaz veio a me abandonar. A partir disso, eu comecei a me recordar de tudo que eu vivi na infância. Comecei a acreditar que nada ia dar certo na minha vida. E aí eu comecei a ter depressão, comecei a ter ansiedade, busquei tratamento médico, tomava remédio para ficar acordada, para dormir, mas não fazia um efeito, porque a dor que eu sentia era na alma. Eu tinha uma dor tão forte que eu ia para frente do cemitério e ficava desejando o lugar dos mortos. E durante essas noites que eu me sentia vazia, que eu me sentia sozinha, rejeitada, eu comecei a ver a programação da Igreja Universal. Eu via histórias de pessoas parecidas com o que eu estava vivendo. E aí eu comecei a acreditar que tinha jeito para mim. E eu fui, como se fosse a última oportunidade. Como diz a palavra de Deus, vinde a mim todos que estáis cansados e eu vos aliviarei. Foi assim que eu fiz. Eu fui até a casa de Deus, eu decidi, eu escolhi me entregar para o Senhor Jesus. O próprio Deus me deu o alívio prometido. E eu já saí da igreja diferente. Eu já saí da igreja decidida a mudar. Então, quando terminou o culto, eu apaguei todos os contatos que eu tinha de balada, que eu tinha de drogas. Eu também decidi reescrever a minha história, mas dessa vez com o Senhor Jesus. Toda a minha vida foi rejeitada, mas desde o dia que eu decidi me entregar para o Senhor Jesus, Ele não me rejeitou, Ele estava de braços abertos para mim.
E aí começou a mudança, a virada de chave na minha vida. Posteriormente a isso eu me batizei nas águas e aí eu entendi que eu precisava ter um encontro com Deus. Eu comecei a me envolver com a palavra de Deus, eu comecei a ler a Bíblia. A minha postura começou a mudar. Antes eu era uma pessoa muito nervosa, antes eu era uma pessoa muito insegura, muito triste, vazia. Eu comecei a ter esperança. Quando eu decidi ter uma aliança com Deus, eu precisei perdoar. E aí eu lembro que eu procurei todas as pessoas que eu tinha mágoa. O meu pai, a minha mãe, o abusador. Eu procurei o abusador, eu olhei nos olhos dele e pedi perdão para ele. Mas a maior dificuldade que eu tive foi me perdoar. E paralelo a isso, deu-se início o jejum de Daniel. Eu comecei a orar nas madrugadas, eu comecei a ler a Bíblia. E aí, antes mesmo de terminar o jejum de Daniel, em um domingo, durante uma reunião, parecia que Deus tinha descido na terra só para falar comigo. E Ele falava que me amava e que tinha me escolhido. E eu me senti uma pessoa tão especial naquele momento, como eu nunca tinha me sentido na minha vida. Pude ter a noção do quanto Deus me amava e esperava pelaquele momento. E depois que eu tive encontro com Deus, eu deixei de ser fragilizada, eu deixei de ser aquela mulher fraca. O mais importante de tudo é a certeza de que o Senhor Jesus vive em mim. É a certeza de que se eu morrer hoje, eu sei para onde eu vou, eu sei para onde vai a minha alma. Eu era um nada. E Ele me escolheu. Ele me escolheu, né? E hoje eu sou feliz. Hoje eu tenho paz. Hoje eu não preciso mais de remédio para dormir. O Senhor Jesus me deu coisas que eu nem sonhava em ter. Eu nem tinha a capacidade de sonhar o que eu tenho hoje, que é a paz, a tranquilidade, a segurança de que só o Senhor Jesus pode dar a uma mulher. Mas o melhor de tudo, e não se compara a nada, é o Espírito Santo. É a tranquilidade de saber que Jesus mora dentro de mim. Quando o Senhor Jesus ensinou a Nicodemos que era necessário nascer de novo, hoje eu entendo claramente, porque eu nasci de novo. O Espírito Santo fez de mim uma nova mulher e uma mulher feliz. Hoje eu estou livre da depressão, da ansiedade, tenho paz. Hoje eu sou prova viva do que o Senhor Jesus pode fazer na vida de uma pessoa. A Edneia foi transformada. Olha o passado dela, o que passava na mente dela, a marca da rejeição, mas hoje está aqui estampada no seu rosto a marca da felicidade, da alegria, de uma vida transformada. O que aconteceu com a Edneia pode acontecer com você também. Você mesmo, que está agora pensando na vida, de repente pensando em dar cabo da sua vida. Mas o que você quer não é tirar a sua vida. Você quer tirar essa dor, esse sofrimento. Olha a palavra, essa palavra aqui é para você. Essa palavra é para você. A ti escolhi e nunca te rejeitei. Ele nunca rejeitou você. Você pode ter rejeitado a Ele. As pessoas podem ter rejeitado você desde a infância. Talvez você foi rejeitado pelo seu pai, pela sua mãe. Quem deveria te proteger, te dar carinho, te dar amor, te rejeitou. Mas está escrito, a ti escolhi, nunca te rejeitei. Nunca Deus te rejeitou. Deus quer você transformar o seu interior. Dê uma chance para si mesmo. E nessa noite de quarta-feira, nós temos uma reunião toda especial e eu te convido a participar conosco. Acompanhe essa matéria, em seguida eu volto. Tudo depende da fé. A paz interior. A solução dos problemas. A salvação da alma. Mas como ter fé que funciona?
a fé que permanece. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Aqui está a resposta para aqueles que perguntam o que devem fazer para tê-la. Muitos querem fé, mas não querem ouvir. Se você quiser aprender a usar esta palavra para mudar a sua vida, venha ouvi-la nesta quarta-feira, na Escola da Fé, e descubra ensinamentos valiosos que transformarão a sua mente em todos os templos da Universal. Nessa quarta-feira eu vou te aguardar nesse local, onde muita gente está encontrando paz, encontrando felicidade, independente da sua religião, do seu credo religioso. Não se trata de religiosidade, de filosofia, mas sim de mudança de vida. Sabe, a mudança que você tanto precisa. Você já mudou de emprego, mudou de cidade, mudou de roupa, até de relacionamento, mas não conseguiu mudar de vida. Você tem comprado muitas coisas, mas você não consegue comprar paz. Tem lhe faltado. Nessa quarta-feira, em todos os templos da Universal, essa reunião especialmente às 19 horas, aqui no estado de Santa Catarina. Caso você queira encontrar uma igreja universal mais perto de você, você pode entrar no universal.org/localizar e você vai encontrar a Universal próximo da sua casa. Caso você esteja em São Paulo, você pode então ao Templo de Salomão, na Avenida Celso Garcia, número 605, no Brás, especialmente às 20 horas. Seja bem-vindo a um templo da Universal. Inclusive, nessa quarta-feira, nós vamos mergulhar nesse assunto, os mistérios do Getsemane. Acompanhe. Você já reparou que a nossa vida é marcada por lugares? Lugares que marcaram bons momentos. Lugares que trazem lembranças de dias difíceis. Muitos já passaram e outros ainda farão parte de sua vida. E o Jardim do Getsemane é um dos locais mais marcantes descritos na Bíblia. É um desses lugares que podem revelar coisas profundas a seu respeito. Mas quais? Como este pode estar tão ligado a você? É o que você terá a oportunidade de entender. Nesta quarta-feira, 19 de novembro, os mistérios do Getsemane em todas as igrejas Universal. Encontre os endereços pelo site universal.org/localizar. Há muitas pessoas que estão vivenciando muitos problemas na sua vida, mas o tempo passa e elas não encontram a solução. Eu quero dizer para você que existe sim uma solução. A exemplo da Jaqueline, ela tinha depressão. Quantas pessoas que carregam uma depressão? Desejo de suicídio, um vazio, uma ansiedade. Pessoas que buscam a cura em remédios, em medicina alternativa, pessoas que buscam a cura em viagens, tudo que o dinheiro pode proporcionar. Mas o vazio continua, a angústia continua. A Jaqueline ficou livre da depressão. Imagina você livre desse mal que te atormenta. Ou, se é o caso de um filho, de um familiar ou até mesmo de um amigo. Acompanhe a história da Jaqueline e eu volto com você. Todo mundo tem uma pessoa que ela é mais próxima. E eu era bem próxima da minha tia. Ela enfrentava um quadro de depressão. E eu era a sobrinha mais querida dela. E eu era a única pessoa que conseguia tirar ela do quarto, porque ela ficava vários dias trancada, sem tomar banho, sem comer. Era uma segunda-feira, quando a gente recebeu a notícia que a minha tia, ela tinha cometido suicídio. Eu fiquei muito angustiada, porque eu achei que a culpa era minha, porque eu tinha visto ela na sexta-feira, antes dela desaparecer, que ela saiu no sábado de manhã, e ali a notícia acabou com a nossa família. A gente ficou muito desesperado. E também com isso eu fiquei também bem perturbada, porque eu comecei
a ver essa minha tia. Ela aparecia para mim pedindo ajuda e eu me sentia culpada porque eu achava que eu podia ajudar ela de alguma forma. E aquilo dali acabava comigo. Eu achava que eu tinha que fazer alguma coisa. E quando eu falava que ela tinha aparecido para mim, para minha mãe ela falava: isso é coisa da sua cabeça, você tá ficando louca. E eu achava que realmente eu estava ficando louca. E tudo isso só foi se agravando porque aquele sentimento de culpa fazia com que eu tivesse crises de choro, chorava muito. E os meus pais, eles não conseguiam me ajudar. Eu comecei a ver vultos, ouvir vozes, ter desmaios constantes, dores de cabeça muito forte. Comecei a ter insônia. Fora todos esses problemas, eu ainda comecei a ter crises de ansiedade. Comecei a ficar com falta de ar, ter o coração acelerado, e eles me levavam para o hospital para tomar calmante. Só que nada daquilo resolvia, porque a minha dor, ela era na alma. Eu tinha um vazio, uma tristeza que eu tentava preencher de diversas maneiras. Saía, ia para balada, usava bebidas alcoólicas, usava lança-perfume, maconha. Fora todos esses problemas, eu ainda tinha os problemas de terror noturno, que muitas das vezes tinha espíritos que vinham tentar me sufocar. E numa desses episódios do terror noturno, eu lembrei de orar o Pai Nosso. E naquele momento ali que eu orei o Pai Nosso, aquele espírito, ele foi embora. Me soltou, que eu não conseguia me mexer, eu não conseguia respirar, não conseguia mexer os braços, as pernas. Foi um episódio assim que mexeu muito comigo, que eu ficava com medo até mesmo de dormir, porque eu achava que aquilo dali iria acontecer novamente comigo. Eu tinha uma tia que ela já frequentava a Igreja Universal e ela viu todo o sofrimento da minha mãe comigo. Ela fez o convite para que eu viesse nas reuniões e eu aceitei o convite. E aí, a primeira vez que eu fui, cheguei em casa e consegui dormir. Então, naquele dia ali, eu encontrei, né, a paz que eu tanto buscava, a paz que eu não tinha. E ali eu fui ouvindo a palavra e fui colocando em prática a palavra, porque na palavra de Deus, né, fala: vinde a mim todos estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. E eu estava cansada, estava sobrecarregada com todos os problemas que eu vinha, né, passando. E eu entendi que eu precisava de ter um auxiliador, que realmente sozinha eu não ia conseguir vencer os meus problemas espirituais, eu não iria conseguir permanecer na presença do Senhor Jesus, que eu precisava realmente de ter o auxílio do Espírito Santo. E ali, durante as reuniões, eu me derramei para Deus. Falei: Senhor, eu não quero voltar para a vida que eu vivia antes. Se o Senhor não for comigo, eu não vou conseguir vencer. Eu não vou conseguir sozinha. Eu me derramei, eu falei: Senhor, eu sei que eu não mereço. Eu sei que eu não sou merecedora do Senhor. Eu sei que eu fiz muita coisa errada. Mas eu não quero que o Senhor venha olhar para o meu passado, para as coisas que eu fiz. Então, tudo aquilo dali eu derramei aos pés do Senhor Jesus. E Ele, ali naquele momento, Ele me perdoou. E eu
senti o perdão dele naquele momento. Eu vi que o Senhor Jesus, ele não olhava para mim como as pessoas olhavam para mim, com um olhar de julgamento, mas ele olhou para mim realmente com um olhar de pai. E naquele instante, toda aquela tristeza, toda aquela culpa que eu carregava, ela deu lugar a uma alegria que eu jamais havia sentido, um amor que eu jamais havia sentido. Tudo ali, o Senhor Jesus, ele mostrou: olha, você não está mais sozinha, você não vai mais ficar sozinha, eu estou com você agora, você não precisa mais de nada, você já tem agora tudo o que você precisa, que é o Espírito Santo. E a partir daquele dia ali, tudo mudou na minha vida. A minha mente já não era mais a mesma. Eu já pensava diferente, eu já não tinha aqueles pensamentos de que não valia a pena mais viver. Mas eu já tinha um pensamento: sim, vale a pena viver. Sim, tem uma nova vida para você. Hoje eu não vejo mais vultos, não ouço mais vozes, não tenho mais desmaios constantes, nem dores de cabeça forte, nem insônia, nem tristeza, nem angústia, porque hoje eu tenho a presença do Senhor Jesus. Hoje eu tenho uma vida restaurada, tenho um casamento feliz, sou realizada na minha vida profissional. Você que me ouve e que de repente está passando por uma situação de luto, de tristeza, de angústia, saiba que o Espírito Santo, ele pode te trazer o consolo, o alívio, a alegria, a paz que você tanto busca. Só o Espírito Santo, ele é capaz de trazer a verdadeira paz e a verdadeira alegria e de tirar toda a tristeza e de toda a dor. Olha a mudança que Deus fez na vida dela. Ele quer fazer na sua também. Deus está falando para você agora: a ti escolhi. Não sou eu que te escolhi, não. Deus que te escolheu e nunca te rejeitei. Você pode ter sido rejeitado por todos que estão à sua volta, que deveriam estar. Você pode ter sido excluído da sociedade, você pode ter sido excluído e rejeitado pelos seus pais, pelos seus parentes, pelos amigos, mas Deus não te rejeitou. Pelo contrário, Ele te escolheu. Ele escolheu você para transformar a sua vida. Só depende de você agora. Nesse domingo nós estaremos em um domingo todo especial aqui na Catedral de Florianópolis, em cada templo da Universal. Nós vamos ver essa matéria para você ter uma ideia do que acontece nesse lugar. Acompanhe só. Aos domingos, a Catedral Universal se torna um lugar de paz e união para todos. Os domingos a gente vem buscar o alimento, a força para a semana, para enfrentar as dificuldades, as batalhas, as lutas. Desde quando eu comecei na igreja, eu nunca faltei o domingo, porque Deus abençoa a minha casa, abençoa a minha família. Uma oração especial é realizada para a proteção do lar, trazendo paz e harmonia. Ah, meu Pai, que nessa manhã todos nós possamos ter uma experiência contigo, uma experiência de renovação, uma experiência, meu Pai, para que fique marcado e seja glorificado o Teu nome. Todos que entraram aqui, meu Deus, possam entender a Tua palavra. Quem participa sabe que a mudança acontece. Eu cheguei nessa reunião assim, bem perdido. Tinha muito vazio, era envolvido com drogas, sofria muito na vida sentimental. Pastor, eu cheguei depressiva, com desejo de suicídio, tinha tentado, tinha depressão desde os 7 anos de idade, nunca soube enfrentar essa luta. Venha neste domingo buscar a proteção que vem do alto. Às 9:30 da manhã,
Eu me entreguei a Deus, busquei o Espírito Santo, fui batizado com o Espírito Santo e consegui vencer. Hoje eu sou uma mulher realizada, feliz, tenho uma família completa, não tenho mais depressão, tenho paz na minha casa, tenho paz na minha vida. É uma pessoa completa. Através dessa reunião eu fui liberto, Deus abençoou, eu larguei as drogas. Hoje eu tenho a minha família abençoada, tenho minha esposa, tenho meu filho. Deus vem suprindo todas as minhas necessidades, dificuldades. Deus sempre à frente. Hoje eu sou um homem feliz, completo e abençoado. Catedral Universal, em Florianópolis. Com entrada, estacionamento e creche, gratuitos. Avenida Mauro Ramos, 1310, Centro. Se possível, nesse domingo, traga uma garrafinha com água. Nós vamos abençoar essa água e quando você beber, você vai receber a saúde que vem de Deus, o milagre, tanto para a sua vida como também para a sua família. Nesse domingo aqui em Florianópolis, Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro. Ou você pode, é claro, ir numa Universal mais perto de você. Você pode acessar universal.org/localizar e procurar a Universal próximo de onde você está. E se você vai estar em São Paulo, por que não ir ao Templo de Salomão? Avenida Celso Garcia, número 605, no Brás. Às 9h30 da manhã, às 7h, como também às 18 horas. Seja muito bem-vindo a esse lugar onde as pessoas recebem paz, força e mudança de vida. Nós ficamos por aqui, você vai ficar agora com o que vai acontecer nesse domingo. Um forte abraço, que Deus te abençoe, nos veremos aqui em breve. Até lá. Você já pediu tanto e ninguém respondeu, nem mesmo Deus. Você orou tantas vezes, jejuou, fez votos, mas a espera continua. O sonho não se realizou. E você começa a se perguntar: será que foi tudo em vão? Por que alguns pedidos parecem ser ignorados? E o que fazer quando nem a oração parece funcionar? Neste domingo, 23 de novembro, participe do Domingo dos Pedidos Não Atendidos. Às 7h, 9h30 e 18 horas, em todos os templos da Igreja Universal. Quem semeia em lágrimas voltará feliz, cegando cada entrega que chorando fez, alegre até o fim. Quem semeia em lágrimas voltará feliz, cegando